A rentabilidade dele faz valer o risco da alavancagem? O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Pais amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser 3 fundos imobiliários base 10 de tijolo para os seus estudos. Lembrando que nada que aparecer aqui é recomendação nem de compra nem de vendas, apenas material teórico para auxiliá-los nos seus estudos. O primeiro, vocês já podem ver aqui, é o BBIG11, é um fundo imobiliário base 10 de shopping center. E vamos para os seus fundamentos. Primeiramente nós vamos ver seus fundamentos, seus dados segundo o investidor 10 e depois vamos dar uma olhada no seu relatório gerencial referente a maio. Está com a cotação de hoje que eu estou gravando o vídeo de R$ 7,25, com o dividend yield dos últimos 12 meses de 13,84%, com o PVP de 0,77, ou seja, está 23% descontado, e com a liquidez diária de 1 milhão e com a variação negativa de 12% nos últimos 12 meses. Como podemos ver aqui, ele é um fundo de imobiliário de tijolos do setor de shopping. Tem a taxa de administração de 0,80, a vacância de 1,90%, número de cotistas 31 mil cotistas, com valor patrimonial de R$ 9,44 por cota ou 935 milhões. E o último dividendo dele foi 8 centavos por cota. Aqui a comparação com o IFIX e com o CDI. E olhar com esse teatro, hein? Como podemos ver aqui, ele perde para os três. Convenhamos que aqui também não é muito realista, porque o gráfico aqui é dos últimos 2 anos, e ele tem um pouco mais de um ano. Mas mesmo assim ele vem perdendo, e perdendo muito. Ele vem mantendo 8 centavos desde fevereiro de 2025, mas em abril ele pagou 8 centavos,3. Aqui no Investidor 10 ele já ainda está desatualizado, que fala que só tem um shopping, e na verdade ele tem, a partir desse mês agora, nós vamos ver no relatório gerencial, ele tem cerca de 3 shoppings agora. Que é o histórico de vacância, desde abril está 1,9, mas provavelmente também está desatualizado isso daqui. Vamos lá dar uma olhada no seu relatório gerencial. Vamos lá olhar seu relatório gerencial. Relatório gerencial de maio. Aqui são seus 3 ativos. Shopping Rio Sul. E a partir desse mês começa a receber as receitas do Shopping Paulista e do Shopping Higienópolis. Aqui ele vai falar sobre desempenho financeiro, perspectiva e a composição da carteira. Como vimos lá no Investidor 10, ele tem 935 milhões de patrimônio líquido. Iniciou o fundo no dia 24 de abril de 2024, então cerca de quase um ano e 2 meses. E a taxa de administração de 0,80, 31.444 cotistas. No Investidor 10, um pouquinho a menos, então tá tão desatualizado assim. Pelo menos o número de cotistas. E não tem taxa de performance, tá? Agora vamos para o relatório do gestor. O highlights: o BBG11 manteve sua trajetória sólida em maio de 2025, com distribuição de 8 centavos por cota, dando um dividend yield de 1,8% no mês. Negociações das cotas do BBIG11 teve um volume significativo de 23 milhões e mais de 59 mil transações. A base de cotistas segue em expansão, com cerca de 31.444 investidores, um crescimento de 2,26%. Abril trouxe resultados expressivos para o Shopping Rio Sul. Teve um crescimento de 19% nas vendas em comparação a 2024, e a margem NOI atingiu 95%, e a vacância se manteve em apenas 1,9%. Por isso que o Investidor 10 está falando que só tem 1,9% de vacância, porque ele não está levando em consideração o Shopping Higienópolis e o Shopping Paulista. Iniciamos a consolidação das receitas do Shopping Higienópolis e Pátio Paulista. O Higienópolis cresceu 12,4% em abril e o Paulista avançou 12%. Aqui a famosa DRE do fundo, referente a maio. Ele teve 12 milhões e 470 mil de receitas, praticamente dobrou o número de receita que teve em abril com maio. Sendo desses 12 milhões, 11 milhões 900 foi com receitas imobiliárias, sendo 4 milhões com Rio Sul, 3 milhões com o Pátio de Higienópolis e 4,7 com o Pátio Paulista. E ele teve cerca de 527 mil de receitas de renda fixa.
Ele teve cerca de 508 mil de despesa, sendo 233 mil com taxa de administração e gestão, 109 mil com taxa de consultoria, 82 mil com taxa de controladoria e escrituração e 85 milhões com outras despesas, que ele não fala o que é. Então ele teve um resultado líquido de 11 milhões 962 mil, mais que o dobro do que em abril, que foi 5 milhões e 600. E ele teve um resultado por cota de 12 centavos por cota e distribuiu 8 centavos. Então ele fez uma reserva de caixa de 4 centavos por cota. Aqui ele especifica certinho que ele teve, né, de receita, né, já vimos lá no DRE, que pode ver que teve um salto muito grande. De abril ele teve 15 milhões de volume financeiro negociado e em maio 23 milhões, dá cerca de 8 milhões a mais. Que a composição da carteira tem cerca de 4,93% em títulos públicos, seria o caixa do fundo. A 33% da participação do Rio Sul representa 56% da carteira. Ele tem 14% do Shopping Pátio Higienópolis, que dá 17% da carteira. E tem 18% de participação do Pátio Paulista, que dá 21% da carteira, dando um total de 100%. Aqui é a famosa alavancagem do fundo. Ele está muito alavancado. Esse é o grande ponto negativo do portfólio. Para o segundo semestre de 2025, ele tem que pagar 131 milhões. Mais para frente ele vai falar como que ele pretende pagar. Aí vamos ver quanto que ele tem de alavancagem aqui. Então ele tem cerca de 810 milhões de obrigações futuras. E esse ano ele ainda tem que pagar 131 milhões do Shopping Rio Sul, fora o saldo devedor do CRI que ele fez aqui, que é o CRI da Alpeia, que ele pegou 240 milhões com a taxa de CDI, 103% do CDI. Então dá o quê? CDI mais 3? CDI mais 3. Com vencimento 2035. Cerca de 10 anos. Pegar esses 810 milhões aqui e dividir pelo patrimônio líquido dele, então ele tem cerca de 86% de alavancagem. É muita alavancagem. Então esse é o grande ponto a ficar de olho. A rentabilidade dele faz valer o risco da alavancagem? Aí depende de você, do seu método de alocação e da sua estratégia de investimento. Vamos voltar para o seu relatório, que seria o comentário do gestor referente ao mercado. Vamos pular, o dividendos nós já vimos lá em cima. E vamos ver ele explicando um pouquinho sobre os 3 shoppings. O Shopping Rio Sul. Em abril deste ano, o Shopping Rio Sul registrou um crescimento de 19% nas vendas em comparação com 2024. No acumulado do ano, o crescimento das vendas é de 19,5%. A margem NOI foi de 95% em abril e a vacância se manteve em 1,9%. Os Shopping Pátio Paulista e Higienópolis, começamos a receber as receitas provenientes dos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis referente à distribuição dos resultados de março e abril. Então é um ponto para ficar esperto, porque ele recebe aquela receita de 11 milhões e 900 e tem um não recorrente, já que naquela receita tinha a receita de 2 meses. O Higienópolis vem apresentando crescimento acumulado no ano de 9,2% em relação a 2024 e um crescimento de 12,4% no mês de abril, em relação ao mesmo mês do ano passado. A vacância foi de 2,6% e a margem NOI de 93,8%. Já o Paulista vem apresentando crescimento das vendas na visão acumulado no ano de 5,8% e de 12% no mês de abril em relação a 2024. A vacância foi de 0,6% e a margem NOI de 90,7%. O Shopping Paulista está em transição de administradora com a entrada do grupo Iguatemi. Então os 3 shoppings dele vai ser administrado pela Iguatemi, como foi o projeto do início do fundo. Que as perspectivas para o próximo semestre, que são esse segundo semestre de 2025, mesmo diante de um ambiente macro volátil, com base em um cap rate de 7,6% aplicado à carteira, estimamos uma receita imobiliária de 60 milhões para o semestre, considerando uma média de 3,5 milhões em despesas semestrais. O resultado líquido projetado é de 56,85 milhões, o que representa 9,6 centavos por cota.
Essa performance geraria um excedente de 9,27 milhões em relação ao valor necessário para manter uma distribuição mensal de 8 centavos por cota. Esse excedente não apenas fortalece a geração de caixa, como também cria uma base robusta para a escrituração de uma nova emissão de CRIs, com o objetivo de quitação da segunda parcela referente à aquisição do Shopping Rio Sul, prevista para setembro. Ele não tem caixa para pagar a parcela de 131 milhões que vai vencer em setembro, segundo eles. Então, qual que vai ser a ideia deles? Outro CRI de 131 milhões. Então, ele, ao invés de diminuir a alavancagem, ele vai manter essa alavancagem e quem sabe até aumentar, porque tem os juros, né? Tem os juros, vai ter que querendo ou não, as taxas estão altas, então ele vai pagar a taxa alta para fazer esse CRI também. Ainda deixa o ponto negativo dele, que é a alavancagem, ainda mais crítico. Aqui é a performance do portfólio. Vou pular, senão vai ficar muito longo o vídeo. Aqui são os ativos, os 3 ativos dele. O Rio Sul. Aqui ó, Higienópolis. As fotos, como é que é, bonitinho, bonitão, muito bonito. E o Pátio Paulista. Também as fotos. Se tiver a intenção de olhar certinho o que ele explica do cada ativo, eu aconselho você entrar no relatório gerencial e ler com calma. Agora vamos para os outros dois. Esses dois eu vou dar uma adiantada, que senão o vídeo vai ficar muito alto, muito grande. O outro é o GGRC, um fundo híbrido de logística e com alguns imóveis de industrial. Está com a cotação de R$ 10,10, com dividendo yield dos últimos 12 meses de 11,56%, com o PVP de 0,90, então dá 10% descontado, com a liquidez diária de 3 milhões e com a variação dos últimos 12 meses de 5% positivo. Como podemos ver aqui, ele é logístico / industrial, fundo de tijolo, tem a vacância de 1,40%, tem a taxa de administração de 1,10 ao ano, 166 mil cotistas, um valor patrimonial de R$ 11,23 ou 1.380.000. O último rendimento, 10 centavos por cota. E como podemos ver que a comparação dele com IPCA, CDI e IFIX, ele ganha apenas do IFIX nos últimos 5 anos. E nos últimos 2 anos, ele perde até para o IFIX. Então é um ponto que você deve levar em consideração nos seus estudos. O rendimento dele vem mantendo 10 centavos por cota desde outubro de 2024. Mais um ponto de atenção aqui. Ele está distribuindo 10 centavos usando reserva de caixa. Então ele está usando não recorrente daqui. Até a 9ª emissão de cota dele que ele está fazendo agora, o recorrente dele era de 9,5 centavos por cota. Era 9 centavos e meio por cota. Podemos ver que ele tem, segundo o investidor 10, tem cerca de 20 imóveis, mas daqui está errado. Segundo o relatório gerencial dele, ele tem 33 imóveis. Já fiz o relatório gerencial e vou deixar no final do vídeo o card para você dar uma olhada. Ele tem cerca de 33 imóveis. E ele tá tendo, ele se mostra uma gestora muito ativa. Tá fazendo muitas compras e vendas de imóveis. Mais compras. Vendas está fazendo um pouco menos. Então eu recomendo que você dê uma olhada no relatório gerencial para você entender direitinho como é que é. E agora vamos para o terceiro e último, mas não menos importante, que é o GARI 11. Ele está com a cotação de R$ 8,79, com dividendo yield dos últimos 12 meses de 11,85%, com o PVP de 0,97, ou seja, isso daqui é o que está menos descontado. Está quase no preço justo dele. Com a liquidez de 4 milhões e com a variação de 10% positivo nos últimos 12 meses. Ele é um fundo de tijolo, híbrido também. Ele tem logístico e renda urbana. Tem a taxa de administração de 0,94% a 1% sobre o PL, patrimônio líquido. 354 mil cotistas, porque tem mais cotista. Valor patrimonial por cota de R$ 9,05 ou 1.340.000. O último rendimento, assim como BBG, foi 8 centavos por cota. Mas, nós vamos ver ali embaixo ali que ali está arredondado. Assim como o GGRC, ele está na frente apenas do IFIX. Está perdendo para o IPCA e o CDI nos últimos 5 anos. Ele vem distribuindo 0,8 centavos por cota desde janeiro de 2025. Antes ele distribuía 9,2 centavos. E ele distribui hoje 8 centavos,3. Segundo o investidor 10, ele tem 25 imóveis, sendo a maioria em São Paulo. Então, esse foi os 3 fundos imobiliários
Bom, esse foi os 3 fundos imobiliários de tijolo para o mês de junho. Espero que te auxilie nos seus estudos. Lembrando que nada que pareça que é recomendação nem de compra nem de vendas, apenas de caráter informativo. Deixa aí nos comentários o que você achou desses 3 fundos, se você tem algum deles ou está estudando para ter. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e indique para amigos e parentes para ajudar o canal a conseguir aumentar os inscritos e para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana, que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.